Oi, tudo bom com você? Estamos aqui na companhia do nosso amigo Jango, o gato, um dos animais que convive comigo todos os dias, que moram na minha casa aí. Jango é um gato que nós resgatamos da rua. Eu, quando vi a foto dele com a minha esposa pegou ele estava bem pequenininho. Quando eu vi a foto, disse, esse vai ficar lá em casa. E ficou. E terminou ficando. Jango tá aí. Está aí na frente da placa do 1 milhão de inscritos do nosso canal, que eu agradeço muito, aliás. Nós estamos com mais de 1.130.000 inscritos e crescendo na direção de 2 milhões. Graças a você que participa desse grande grupo de estudos que é o nosso canal. Estudos da medicina alternativa, dos florais, psicoterapia, a fitoterapia, as ervas medicinais que são maravilhosas, a homeopatia, tão discriminada e tão desconsiderada pela medicina tradicional, com mais de 200 anos de experiência, com casos fantásticos de cura, que nós vamos falar mais aqui sobre a homeopatia depois. Eu vou fazer vários vídeos sobre a homeopatia. É considerada pseudociência indevidamente, ela não é pseudociência, ela é ciência pura. Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, fez um trabalho científico fantástico, que até hoje perdura. Não é por acaso que algo que foi pesquisado e foi utilizado como prática durante 200 anos e continua sendo prática no mundo todo, não ter nada que funcione realmente, ainda ficam questionando se funciona ou não. Realmente é uma mentalidade muito atrasada que tem alguns cientistas. Vamos falar agora sobre um assunto muito interessante, que sempre para mim foi uma coisa que gerou muitos questionamentos há muitos anos atrás, é sobre essa questão de ser ou não ser frudívoro, crudívoro exclusivo. Existem várias pessoas, inclusive com canais no YouTube, e que já fazem palestras no Brasil inteiro, que defendem que o ser humano foi feito para comer exclusivamente frutas e verduras. Durante muito tempo eu acreditava nisso aí. E hoje, depois de muitos questionamentos, eu não acredito mais nisso aí. Não deixei de considerar as frutas e verduras como alimentos fantásticos. E são realmente, e vão continuar sendo, porque são. Quando você consome um prato de saladas, você sente um bem-estar na hora, um prato de frutas também. Então são alimentos importantes. As frutas e as verduras cruas, elas vão fornecer a você minerais na melhor forma de absorção em que eles se encontram ali, sem a modificação trazida pelo fogo. Você vai encontrar vitaminas intactas, sem nenhum tipo de destruição, que acontece quando você submete elas ao fogo. A vitamina C, por exemplo, não suporta o fogo. As vitaminas do complexo B também. Então, se você está procurando encontrar vitaminas hidrossolúveis como a C e a B, a PQQ, o milnositol e a colina em alimentos cozidos, você não vai encontrar. E aí, quem come só alimento cozido vai ficar deficiente. O ser humano não é uma criatura muito fácil em relação à questão da alimentação dela. Você olha para um chimpanzé, um gorila, ele passa 8 horas comendo fruta, e aí ele consegue todos os nutrientes que ele precisa. Mas ninguém pode passar 8 horas comendo. Nós somos humanos, nós não somos iguais aos gorilas. Então, muitos frugívoros e crudívoros radicais, eles argumentam, um dos argumentos deles, que eles acham que são lógicos, e eu achei que era lógico por um tempo, é que nós temos uma genética muito parecida com os gorilas, e que é 99,7%, o genoma do gorila é quase idêntico ao nosso, e por esse motivo, o alimento que existe na natureza, reservado para nós, é exatamente as frutas e verduras, porque é o alimento que eles comem. Bem, eu acreditei nisso. Hoje eu não acredito mais, porque eu questionei. Afinal, a gente não nasce sabendo nada. E quando a gente tem um conhecimento, ele tem que ser flexível. A gente não pode ficar estático naquilo, a gente não pode engessar. O verdadeiro cientista, ele tem que estar sempre questionando. Inclusive as coisas que ele mesmo fala. Ele tem que sempre questionar tudo, a todo momento. Foi por isso que o homem fez ciência, e é por isso que o homem faz ciência. Porque ele questiona, porque ele pergunta, porque ele indaga, porque ele levanta hipóteses. A gente achava que a Terra era plana, porque a gente via a Terra plana. Mas aí alguém pensou, peraí, e se ela não for plana? E se ela for curva? E por que quando o navio vai indo em direção ao horizonte, a última coisa que a gente vê é o mastro? Porque a Terra é curva. Então, esses questionamentos levam o homem a fazer ciência. Quando você observa o Sol, você acha que é o Sol que está se movimentando em torno da Terra. Mas não é o Sol que está se movimentando em torno da Terra. A gente sabe disso. O Sol está lá parado. É a Terra que gira em torno de si mesma e dá a ilusão de que o Sol está girando em torno da Terra.
Mas para a gente saber disso, naquela época, já imaginou, em 1120, em plena Idade Média, o camarada pensava assim, não é o Sol que está girando em torno da Terra. É a Terra que está girando em torno de si mesma, ela é uma bola, e aí o Sol parece que está se movimentando. Então, esse camarada era um cientista. A gente tem que sempre estar mudando, a gente tem que sempre estar questionando, inclusive aquilo que a gente acredita, mantendo sempre a mente aberta. Isso aqui é o mais importante. Sempre, mente aberta, sempre, para você negar tudo aquilo que você acreditava e ter um novo conhecimento a partir de coisas novas que chegam para você. Se alguém sentar e me convencer de que tudo que eu estou falando está errado, eu vou me convencer na hora e mudo completamente. Isso é fazer ciência, isso é ter alma de cientista. Então, por isso eu questionei essa questão do alimento exclusivamente cru e as frutas, você se alimentar exclusivamente de frutas e verduras. Porque vai ficar faltando. Para o macaco não vai faltar, mas para a gente vai faltar, porque nós não somos iguais aos macacos, aos gorilas. Somos semelhantes. Mesmo 99,7% não é o suficiente para que a gente seja igual. Se a gente fosse igual, tinha macaco astronauta, tinha macaco, tinha gorila médico, não tem. Por quê? O cérebro do macaco não é exatamente igual ao nosso. A quantidade de pensamentos que nós temos, a capacidade do nosso cérebro é completamente diferente do cérebro do macaco. Então a gente tem que ter uma outra alimentação, que não a do macaco. A alimentação que serve para o macaco não vai ser exclusiva para a gente. Agora, por você constatar isso, como eu constatei, que a gente tem que ter uma alimentação a mais do que o macaco, não quer dizer que o que ele come seja ruim. Como nós temos 99,7% de semelhança com o genoma deles, então o alimento que serve para eles vai ser muito bom para a gente também. As frutas e verduras. Então, é preciso comer todos os dias frutas e verduras em abundância. É isso que eu defendo. Quem já viu meus vídeos aí, eu defendo. Eu tenho uma playlist só de fruta, gente. Você vê o quanto eu gosto das frutas e o quanto eu admiro elas e acho elas uns alimentos mais perfeitos que existem para o ser humano. Mas não é para a gente comer só fruta. E tem muita gente que é teimosa. Porque o alimento cru tem muita vantagem, mas tem desvantagem também. Então, nessa questão de alimentação, a gente tem que ver sempre os prós e os contras. O alimento cru tem os antinutrientes, então tem que lidar com isso aí. O único alimento realmente que não tem contra, eu vou dizer a vocês agora, o único alimento que não tem contra nenhum são as frutas. As frutas têm só prós. Muitos cientistas aí, muitos médicos defendem que a fruta tem frutose, que por isso faz mal. Não faz mal. A frutose só poderia fazer mal a quem tem uma doença chamada frutosemia, que é uma incapacidade de metabolizar a frutose, que é logo percebida na infância, diagnosticada. E aí realmente você não pode comer frutose. Mas com exceção das pessoas que têm frutosemia, que é muito pouca a quantidade, é uma doença rara, é uma doença genética rara. Com exceção dessas pessoas, todo mundo pode e deve comer muita fruta, porque a frutose que está na fruta não vai fazer mal a você. A frutose que está nas frutas é boa para a tua saúde. Ela vai melhorar o teu metabolismo. Isso é algo que a gente não pode esquecer jamais. A natureza jamais iria colocar na fruta, que é um alimento que foi feito para a gente, para os macacos e para a gente também. Nós fomos privilegiados de ter as mãos que podem colher a fruta, o paladar que sabe saborear a fruta, que tem essa capacidade de saborear a fruta. E a fruta faz muito bem para a gente. Os compostos fenólicos, os fitosteróis, as substâncias naturais, os fitonutrientes que tem nela, ajudam o nosso corpo a funcionar bem. São remédios para a gente. Toda fruta, gente, é alimento e remédio ao mesmo tempo. E a frutose da fruta não faz mal a você. Porém, a gente não pode comer somente fruta, a gente não pode comer somente verdura, porque a gente não é gorila, a gente é humano. E o humano tem uma mente, tem um cérebro diferente do gorila. E por isso ele precisa de alimentos cozidos. E por isso que foi introduzido que Deus, nosso Pai, que cuida de nossa vida e que cuidou da evolução humana ao longo dos milhares de anos na Terra, eu acredito nisso, colocou o fogo na mão do ser humano. Tem até uma história da mitologia grega que fala sobre isso, né? O fogo foi ofertado pelos deuses aos humanos para aumentar a velocidade da evolução dos seres humanos. E quando o homem começou a cozinhar, ele começou a ter um ganho de proteínas, que ele não tinha antes, e um ganho de gorduras especiais, que foram mais facilmente absorvíveis pelo intestino e proporcionaram um desenvolvimento maior do cérebro do ser humano.
Então você não pode ficar comendo só frutas e verduras, porque vai faltar proteína, porque a gente tem uma necessidade de proteína muito grande, muito maior do que o gorila. Nosso cérebro precisa de aminoácidos em grande quantidade para poder sintetizar os neurotransmissores e fabricar o pensamento e funcionar. Nós precisamos de gorduras especiais, o ômega 3, o DHA, que ele age no cérebro fazendo ele funcionar. Nós precisamos de outras gorduras, triglicerídeos especiais que vão fazer o cérebro funcionar bem. O cérebro precisa de gordura para funcionar bem. E a gente só tem essas gorduras se alimentando de alimentos cozidos. Só com a gordura vegetal não vai conseguir suficiente. Aí tem os laticínios que, devidamente preparados, podem ser bons alimentos, como a manteiga ghee, por exemplo, que é a melhor gordura que existe na face dessa terra e que é preparada pelo ser humano. Agora, é óbvio que a gente tem que ter um pensamento de respeito aos animais e de fazer o cultivo desses alimentos de laticínios de acordo com os princípios da ética e do respeito ao ser vivo que está lá produzindo esses alimentos. Então, a fábrica de laticínios industrial não é legal, porque ela escraviza os animais. Os laticínios têm que vir de culturas que são artesanais, em que não haja exploração do animal. Isso é importante. É possível ter leite, é possível ter manteiga, é possível ter iogurte, vindos com ética, vindos de uma fabricação que respeite o direito que o animal tem de ser feliz também. O ovo, ele vai ser captado exatamente, naturalmente, no terreno, sem você escravizar as galinhas para isso. Você vai coletar os ovos que sobraram dos processos naturais dela e que iriam apodrecer no solo e serem descartados. Você está aproveitando aquela proteína que é muito boa, as vitaminas que tem no ovo, que o ovo é um excelente alimento. O leite não é um bom alimento, mas os produtos do leite, como o iogurte, a coalhada, alguns queijos, são bons alimentos. Então, gente, nós precisamos de algo mais. Eu não acho que o peixe seja tão ruim assim. Eu questionei também essa questão do peixe, porque o peixe vem do mar, no peixe não existe uma consciência como tem o boi, então não há aquele sofrimento, aquela matança horrível como tem no boi. E a proteína do peixe é muito mais facilmente digerida pelo nosso trato gastrointestinal e de excelente qualidade para a gente. Além do que o peixe tem gorduras também muito saudáveis, como o ômega 3, a cavala tem muito ômega 3, a cioba, os peixes de água gelada, de água profunda fazem bem à saúde. Então é isso, gente. Não podemos ter uma alimentação exclusiva de frutas e verduras. Ser frugívoro, crudívoro exclusivo, como se isso fosse a melhor coisa do mundo, como se isso fosse resolver todos os problemas humanos. Não vai, viu? A doença não é só causada pelas questões alimentares, não. Tem outros fatores que provocam doenças. Tem muita gente aí que fala que se comer só fruta e verdura não vai ter doença nenhuma e vai encontrar o paraíso aqui na Terra. Isso é falácia, é mito, isso não existe. O ser humano precisa comer muitas frutas e verduras e também outros alimentos cozidos para completar sua alimentação, para que sua mente possa funcionar como a mente de um ser humano e não como a mente de um gorila. Porque o gorila precisa de frutas e verduras, ele passa 8 horas comendo. Como é que a gente ia conseguir passar, com a vida que a gente tem, 8 horas só comendo, sentado comendo? Isso não é do ser humano. O humano não é assim. O gorila é, nós não somos. Então nós somos diferentes e temos que nos alimentar de uma maneira diferente. Foi essa conclusão que eu cheguei, foi uma síntese de muitos anos de pesquisa e de busca por esse conhecimento. E estou aqui transmitindo, abrindo meu coração e relatando tudo isso que eu aprendi com vocês. Ok? Então, gente, um grande abraço para você. Se gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, colocar aí no teu grupo de WhatsApp, tá? E também dar o teu joinha e clicar no inscrever-se para se inscrever no canal. É muito importante você se inscrever no canal para ajudar nosso canal a crescer também, tá? Te aguardo aqui como parte desse grande grupo de amigos que nós temos aqui no YouTube, tá bom? Não deixe de fazer tua pergunta aí nos comentários, porque nós estamos fazendo vídeos de respostas, que são muito interessantes, para que a gente possa estar sempre estreitando nossos laços e estar convivendo cada vez mais nessa troca de informações e o nosso canal se transforma num grande fórum de debates sobre medicina natural, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus possa te abençoar com muita saúde. Até o próximo vídeo.